Neymar sempre foi um homem de sucesso. Desde jovem, sua habilidade com a bola conquistou milhares de fãs, levando-o a percorrer os gramados mais prestigiados do país. Com 33 anos, sua carreira estava consolidada, e ele podia olhar para trás com orgulho. Mas, apesar da fama, do dinheiro e do carinho do público, algo o incomodava profundamente, algo que ele nunca revelava a ninguém. Dentro de si, um vazio crescia a cada dia. Durante anos, ele ignorou essa sensação, acreditando que era apenas um cansaço passageiro. Mas agora, mais velho e com a carreira estabilizada, ele percebia que aquele sentimento de insatisfação não ia embora. Ele tinha tudo que muitos sonhavam em ter, e ainda assim sentia-se incompleto. Era uma tarde chuvosa quando Neymar entrou em seu carro, acompanhado de seu motorista particular. Ele estava a caminho de um compromisso importante, mas sua mente estava distante. Pegou o celular, rolando a tela sem muito interesse, até que uma mensagem de um velho amigo apareceu. Era um vídeo com o título chamativo: Oração Poderosa do Bispo Bruno. Ouça e veja o que acontece. Normalmente, ele ignoraria algo assim, pois nunca foi muito ligado a esse tipo de coisa. Mas, por algum motivo, naquele dia, ele sentiu um impulso diferente. Talvez fosse o tédio da viagem, talvez fosse o clima chuvoso que o deixava mais reflexivo, ou talvez fosse algo maior, algo que ele ainda não entendia. Sem pensar muito, colocou os fones de ouvido e deu play no vídeo. A voz do Bispo Bruno era forte, carregada de emoção e convicção. Você que está ouvindo essa oração agora, saiba que Deus tem um propósito para a sua vida. Você pode não entender neste momento, mas algo grandioso está prestes a acontecer. Neymar sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Aquilo parecia dirigido a ele. Era como se aquela voz falasse diretamente para o seu coração. Ele respirou fundo e se acomodou melhor no banco do carro. Pela primeira vez em muito tempo, decidiu ouvir de verdade, sem preconceitos, sem julgamentos. À medida que a oração continuava, algo dentro dele começava a mudar. Era difícil explicar, mas uma sensação de paz, algo que ele não sentia há anos, começou a tomar conta dele. Ele fechou os olhos por um instante, absorvendo cada palavra. Mas mal sabia ele que aquele momento seria apenas o começo de uma experiência que mudaria sua vida para sempre. Neymar havia aprendido como poucos a sorrir, brincar com o público e transmitir uma energia contagiante. Longos anos se passaram, e cada passo que dava era um lembrete cruel de que algo dentro dele estava desfazendo. Tudo começou com uma dor discreta no joelho. No início, ele ignorou, pensando que fosse algo passageiro, consequência do cansaço acumulado das longas partidas. Mas, com o tempo, a dor se intensificou. Pequenos incômodos viraram pontadas insuportáveis, e quando percebeu, já não conseguia mais caminhar sem sentir um peso esmagador sobre sua perna. Ele consultou médicos renomados, especialistas que lhe garantiram: Neymar, você precisa de uma cirurgia. Se continuar forçando desse jeito, pode comprometer sua mobilidade para sempre. Mas a ideia de uma operação o assustava. E se algo desse errado? E se nunca mais conseguisse subir ao gramado da mesma forma? O futebol era sua vida, e ele não queria arriscar perdê-la. Então, ele fez o que muitos fazem quando têm medo. Empurrou o problema para frente, adiou a cirurgia, tomou remédios para aliviar a dor e seguiu em frente, fingindo que nada estava acontecendo. Mas, por dentro, ele sabia que estava travando uma batalha que, cedo ou tarde, acabaria perdendo. Não era só o joelho que doía.
Neymar carregava outro tipo de dor, uma que remédios não podiam curar. A perda de seu amigo, Leandro. Ainda era uma ferida aberta. Por mais que o tempo tivesse passado, a saudade continuava ali, latejante. Às vezes, ele sonhava com Leandro, sonhos estranhos onde os dois conversavam e riam como nos velhos tempos. Mas, ao acordar, a realidade voltava como um soco no peito. Naquela viagem de carro, enquanto ouvia a oração do Bispo Bruno, todas essas dores pareciam se misturar dentro dele. A dor física, a dor da perda, a dor do vazio que ele não conseguia explicar. Era como se cada palavra daquela oração estivesse revirando os sentimentos que ele tentou ignorar por tanto tempo. Ele não entendia por que estava sentindo aquilo com tanta intensidade, mas algo lhe dizia que não era por acaso. E, naquele momento, sem que ele soubesse, o milagre já começava a se desenhar em sua vida. A estrada seguia longa e silenciosa, cortada apenas pelo barulho dos pneus deslizando sobre o asfalto molhado. Dentro do carro, Neymar permanecia imóvel, com os olhos fixos na tela do celular. A oração do Bispo Bruno ainda ecoava nos fones de ouvido, e cada palavra parecia ganhar um peso que ele não conseguia ignorar. Você que está ouvindo essa mensagem agora, saiba que Deus não se esqueceu de você. Ele conhece suas dores, suas angústias e tudo aquilo que você tenta esconder do mundo. Mas hoje, neste momento, algo vai mudar. Neymar sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não era o tipo de pessoa que se deixava levar facilmente por discursos religiosos. Na verdade, nos últimos anos, ele se distanciou de qualquer prática de fé. Mas, por alguma razão, aquela oração prendia de um jeito diferente. Enquanto ouvia, sentiu uma leve pressão no peito, não desconfortável, mas intensa o suficiente para fazê-lo respirar fundo. Olhou pela janela. A chuva fina escorria pelo vidro, e as luzes dos postes passavam rapidamente, iluminando o interior do carro de forma intermitente. O bispo continuava: talvez você tenha carregado um fardo pesado demais por tempo demais. Talvez tenha tentado ser forte quando, na verdade, só queria um sinal. Mas hoje eu te digo, Deus está agindo na sua vida e o impossível vai acontecer. Neymar fechou os olhos. O que seria esse impossível? Ele nunca havia acreditado em milagres, pelo menos não para si. Sempre pensou que a fé era algo bonito, mas distante, algo que funcionava para os outros, mas não para ele. Mas, ao ouvir aquelas palavras, sentiu o impulso inexplicável de acreditar, nem que fosse por um instante. E então, algo estranho aconteceu. De repente, uma sensação diferente tomou conta do ambiente. O carro parecia mais silencioso, como se os sons ao redor tivessem diminuído. O ar ficou mais quente, e Neymar sentiu um calor inexplicável envolver seu corpo. Ele franziu a testa e mexeu a perna instintivamente. Algo estava diferente, mas ele não soube dizer exatamente o que. O bispo Bruno, na oração, agora levava a voz como se estivesse clamando por algo poderoso: Senhor, toca agora essa pessoa que me ouve. Em nome de Jesus, cura essa dor, essa ferida que a medicina não conseguiu resolver. Que o milagre aconteça agora. Naquele exato momento, Neymar sentiu uma fisgada forte no joelho. Mas, em vez de dor, era como se algo estivesse sendo liberado, como se algo estivesse se desfazendo de dentro para fora. Ele se inclinou para a frente instintivamente, apertando a perna.
Seu coração disparou. O que estava acontecendo? Ele olhou para o motorista, mas o homem continuava dirigindo, alheio ao que se passava. O mundo lá fora seguia normal, mas dentro dele, algo havia mudado. Sem entender direito, Neymar olhou para as mãos, respirou fundo e voltou a encostar-se ao banco. Mal sabia ele que aquele era apenas o primeiro sinal do que estava por vir. Manteve os olhos fechados por alguns segundos, tentando entender o que acabará de sentir. O calor em seu corpo persistia, mas, ao invés de desconforto, trazia uma sensação estranha de leveza, como se algo que ele nem sabia que carregava tivesse sido retirado de seus ombros. Respirou fundo, tentando racionalizar a situação. Talvez fosse apenas cansaço, talvez estivesse sugestionado pela força da oração. Mas, no fundo, ele sabia que havia algo diferente. Com cautela, moveu o joelho. A princípio, hesitou com medo de sentir aquela pontada aguda que o acompanhava há anos. Mas, para sua surpresa, não sentiu nada. Franziu a testa, mexeu de novo, um pouco mais rápido. Nenhuma dor. Sem acreditar, pressionou a perna com as mãos, testando os pontos que normalmente estavam sensíveis. Nada. O que estava acontecendo? O carro seguiu pela estrada, os faróis iluminando o caminho molhado pela chuva. O motorista, alheio à inquietação de Neymar, dirigia tranquilamente. Do lado de fora, as luzes da cidade começavam a aparecer ao longe. Mas, dentro do carro, o cantor sentia como se estivesse em outro mundo. Ele retirou os fones de ouvido, mas ainda podia ouvir as palavras do bispo Bruno ecoando em sua mente. O impossível vai acontecer. Será que? Sacudiu a cabeça, tentando afastar aquele pensamento. Não podia ser. Era impossível que uma simples oração tivesse resolvido algo que médicos, fisioterapia e remédios não conseguiram ao longo dos anos. Mas a ausência da dor era real. Ele dobrou a perna, testou movimentos que normalmente evitava e percebeu que algo realmente havia mudado. Seu coração acelerou. Foi então que algo do lado de fora chamou sua atenção. Do outro lado da avenida, um rapaz caminhava sob a luz dos postes com uma expressão serena, como se não se importasse com a chuva que começava a engrossar. Neymar arregalou os olhos. O mundo ao seu redor pareceu desacelerar. Havia algo estranho naquela cena, algo que ele não conseguia explicar, mas que se prendia como um imã. Ele sentiu um arrepio subir pela nuca. Sem tirar os olhos do rapaz, Neymar tocou o motorista no ombro e disse, com a voz baixa, mas carregada de urgência, diminui a velocidade. Mal sabia ele que aquele momento estava prestes a mudar sua vida para sempre. Antes de continuar essa história impressionante, quero te fazer um convite especial. Se você gosta de histórias emocionantes e quer acompanhar essa jornada incrível, já se inscreva no canal, deixe seu like e comente aqui. Você acredita em milagres? Sua participação é muito importante para que essa mensagem alcance mais pessoas. Neymar manteve os olhos fixos no rapaz que caminhava pela calçada. Algo nele parecia diferente, como se não pertencesse àquele cenário comum de uma noite chuvosa. Era difícil explicar, mas havia uma sensação inquietante dentro do jogador, uma intuição forte de que aquele momento não estava acontecendo por acaso. Diminui a velocidade, repetiu, tocando no ombro do motorista. O homem lançou um olhar rápido pelo retrovisor,
surpreso com o tom de Neymar, mas obedeceu. O carro reduziu a marcha, permitindo que ele observasse melhor a cena. O rapaz vestia roupa simples, mas havia algo na forma como caminhava, na serenidade de seu rosto, que prendia a atenção de Neymar. A chuva fina escorria pelo cabelo do desconhecido, mas ele não parecia se incomodar. Uma parte de Neymar queria simplesmente ignorar aquilo e seguir viagem, mas outra parte, mais forte, dizia que ele precisava fazer algo. Seu coração começou a bater mais rápido. Ele sentiu um aperto no peito. Sem pensar duas vezes, virou-se para o motorista, para o carro agora. O motorista hesitou por um instante, mas logo encostou o veículo na calçada. Neymar abriu a porta rapidamente e desceu, sentindo o frio da noite tocar seu rosto. O rapaz que antes andava distraído agora havia parado a alguns metros à frente. Ele virou o rosto lentamente, como se já soubesse que estava sendo observado. Neymar sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Por que aquele momento parecia tão estranho? Ele engoliu em seco e começou a se aproximar. O barulho dos carros passando na avenida parecia distante. A chuva continuava fina, mas Neymar mal a percebia. O rapaz manteve o olhar fixo nele, sem demonstrar surpresa ou receio. Havia algo naqueles olhos que fez Neymar parar por um instante. Um brilho, uma profundidade que ele não conseguia explicar. A poucos passos de distância, Neymar tomou coragem e quebrou o silêncio. Ei, te conheço de algum lugar. O rapaz sorriu de leve e balançou a cabeça. Acho que não, respondeu com uma voz calma. Mas então, sem que Neymar perguntasse nada, ele completou: mas talvez eu tenha algo para te dizer. O jogador sentiu um arrepio ainda mais forte. Era coincidência demais. Primeiro, a oração que mexeu com ele como nunca antes. Depois, a dor que desapareceu de repente. Agora, esse encontro misterioso. Seu coração disparou. Neymar ficou paralisado diante das palavras do rapaz. Talvez eu tenha algo para te dizer. O tom sereno da voz, a forma como ele olhava diretamente nos olhos de Neymar, tudo fazia aquele momento parecer algo muito além de um simples encontro. A chuva continuava caindo suavemente, e as luzes da cidade criavam reflexos brilhantes nas poças d'água espalhadas pela calçada. O jogador respirou fundo, sentindo uma mistura de curiosidade e inquietação. O que você quer dizer com isso? Perguntou, tentando esconder a atenção na voz. O jovem sorriu de leve, como se já esperasse aquela pergunta. Ele deu um passo à frente e falou com tranquilidade. Você pediu um sinal, não foi? O coração de Neymar deu um salto dentro do peito. Como ele podia saber disso? Sim, ele havia pensado exatamente nisso minutos antes, dentro do carro, enquanto ouvia a oração do bispo Bruno. Embora não tivesse verbalizado em voz alta, dentro de sua mente, ele implorou por uma resposta, algo que mostrasse que tudo aquilo era real, que não era apenas sua imaginação. E agora, esse desconhecido surgia do nada, dizendo exatamente aquilo que ele precisava ouvir. Neymar sentiu as mãos suarem. Ele não era o tipo de pessoa que se impressionava fácil, mas aquele momento era diferente. Quem é você? Perguntou, sua voz saindo mais baixa do que pretendia. O rapaz manteve o olhar firme, mas não respondeu imediatamente. Apenas estendeu a mão e tocou suavemente o ombro de Neymar. No mesmo instante,
Um arrepio percorreu todo o seu corpo. Um calor tomou conta de seu peito, como se algo invisível estivesse sendo desfeito dentro dele. Era uma sensação indescritível, algo que ele nunca havia experimentado antes. Você precisava lembrar que nunca esteve sozinho, disse o jovem com um tom de voz que parecia carregar um peso muito maior do que aquelas simples palavras. Neymar abriu a boca para responder, mas não conseguiu. O que estava acontecendo? Como aquele estranho sabia exatamente o que se passava dentro dele? Ele sentiu um nó na garganta, uma emoção forte subindo sem controle. Algo dentro dele queria chorar, queria se libertar. E então, o inesperado aconteceu. Quando Neymar piscou por um segundo e voltou a olhar para frente, o rapaz não estava mais lá. Ele olhou para os lados, girou o corpo, tentando encontrar alguma explicação lógica, mas a rua estava vazia. Seu coração acelerou ainda mais. Ele não podia ter simplesmente desaparecido, ou podia. A respiração de Neymar estava descompassada. O que acabará de acontecer não fazia sentido algum. Mas, no fundo, ele sabia. Sabia que aquele não era um encontro comum. Algo divino tinha acabado de acontecer, e sua vida jamais seria a mesma. Neymar ficou parado ali, no meio da calçada, sentindo o coração pulsar forte no peito. A chuva fina continuava caindo, encharcando seu cabelo e escorrendo pelo rosto, mas ele sequer piscava. O que acabará de acontecer? Olhou ao redor mais uma vez. Nenhum sinal do rapaz. Era como se ele nunca tivesse estado ali. Mas Neymar sabia que aquilo não era um devaneio. Ele sentiu o toque em seu ombro, ouviu aquelas palavras com clareza absoluta. O motorista, que o esperava dentro do carro, desceu ao notar sua expressão confusa. "Tá tudo bem, Neymar?" perguntou, franzindo a testa. O jogador demorou alguns segundos para responder. Ele sequer sabia como explicar o que tinha acontecido. Então, balançou a cabeça lentamente, ainda atordoado. Eu acho que sim", respondeu sem convicção. Mas a verdade era que nada mais parecia bem no sentido que ele conhecia. Tudo dentro dele estava revirado. Ainda sentia o calor no peito. Aquela sensação indescritível que começou no momento em que o rapaz tocou seu ombro parecia algo vivo, pulsante. Não era incômodo. Pelo contrário, era como se uma energia nova estivesse circulando dentro dele. Ele tocou o joelho, testou mais uma vez os movimentos, dobrando a perna e esticando-a sem dor. Até aquele momento, uma parte de Neymar tentava buscar explicações racionais. Talvez fosse efeito da emoção, talvez estivesse sugestionado pela força da oração. Mas agora, tudo aquilo parecia ridículo. Não era só o joelho. Ele se sentia diferente, como se algo invisível tivesse se quebrado dentro dele, abrindo espaço para algo novo. "Vamos", disse o motorista, voltando ao carro. Assim que se sentou, Neymar pegou o celular sem pensar muito e voltou à oração do Bispo Bruno. Apertou o play, e a voz firme do bispo preencheu o espaço novamente. "Talvez você tenha esperado por muito tempo o sinal de que Deus ainda cuida de você. Talvez esse sinal já tenha chegado, mas você ainda não percebeu. Mas eu te digo, quando Deus quer agir, Ele age. E quando Ele te chama, você sente." Neymar prendeu a respiração. Aquela frase parecia ter sido dita diretamente para ele.
O carro seguiu pela estrada e, pela primeira vez em muito tempo, Neymar não sentiu vontade de pegar o celular para olhar mensagens ou redes sociais. Ele apenas olhou para a estrada molhada à sua frente, perdido em seus próprios pensamentos. Algo grandioso tinha acontecido naquela noite e, por mais que ele não soubesse explicar, uma coisa era certa: nada mais seria como antes. Neymar ficou em silêncio durante o trajeto, imerso em seus próprios pensamentos. O carro avançava pela estrada deserta, iluminado apenas pelos faróis e pela luz suave das ruas da cidade. Mas o jogador parecia estar em outro lugar. A conversa que ele teve com o rapaz, a sensação indescritível que experimentara ao tocar no ombro dele, principalmente, a sensação de cura e transformação que estava tomando conta de seu corpo não saíam de sua mente. Ele passou a olhar para o retrovisor com mais frequência, como se esperasse que o rapaz aparecesse ali como uma visão, uma confirmação de que tudo aquilo era real. Mas ele não apareceu. A realidade era que Neymar estava sozinho em seu pensamento, tentando processar algo que parecia impossível de explicar. Ainda assim, ele não podia negar o que sentia. Não era apenas a dor que desapareceu sem explicação. Era uma sensação profunda de renovação, algo dentro dele tinha se quebrado. Agora, começava a ser reconstruído. Era como se uma barreira interna tivesse sido destruída, permitindo que algo novo e poderoso fluísse através dele. Com o celular em mãos, Neymar abriu sua galeria de fotos e procurou por uma imagem que ele havia guardado. Era uma foto dele ainda jovem, no auge de sua carreira, quando se sentia invencível. A imagem trazia a energia de um homem sem medo, com a vida pela frente. Mas, com o passar dos anos, ele sabia que aquela confiança havia se perdido. A pressão no trabalho, as decepções pessoais, as frustrações, tudo parecia ter se acumulado até que ele chegou ao ponto de sentir um vazio, de perder a fé em muitas coisas. A vida o havia mudado, mas de uma forma que ele não queria mais. Ele não queria mais ser aquela pessoa fria e distante, não queria mais carregar dentro de si a tristeza que o consumia em silêncio. Agora, depois do que aconteceu naquela noite, tudo parecia diferente. Ele sentia uma vontade inexplicável de mudar, de ser uma versão melhor de si mesmo, não apenas fisicamente, mas internamente. Algo havia tocado sua alma. A oração, o rapaz misterioso, a sensação de cura. Tudo estava se conectando para revelar uma nova perspectiva. Eu nunca mais serei o mesmo, pensou Neymar, quase sem querer acreditar na magnitude daquilo que estava sentindo. Ele fechou os olhos por um momento, respirou profundamente e se permitiu sentir a mudança. Por mais improvável que fosse, a dor não estava mais lá, não só no corpo, mas também na alma. Ele se sentia mais leve, mais em paz, e aquela sensação de estar sendo guiado, de estar com algum propósito maior, fazia com que tudo o que ele havia vivido até ali parecesse secundário. A estrada à frente parecia mais clara. Cada quilômetro percorrido agora parecia conduzi-lo a um novo destino. Era como se ele estivesse renascendo. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que o mais difícil ainda estava por vir. Ele precisaria manter a fé, continuar a acreditar mesmo nos momentos de dúvida. Mas, pela primeira vez em muito tempo, ele estava disposto a tentar. Estava disposto a se entregar a essa nova jornada que estava se abrindo diante de seus olhos. A sensação de renovação que sentia no peito não era apenas física. Era uma transformação de dentro para fora, uma verdadeira cura da alma. E, com isso,
Uma nova esperança nascia em seu coração. O jogador sabia que, de algum modo, ele havia sido tocado por algo divino, algo que ele não poderia compreender completamente, mas que agora faria parte de sua vida de forma permanente. Ele não sabia como, por quê, mas estava certo de uma coisa: o impossível tinha acontecido e ele não poderia mais voltar atrás.